Maravilha, maravilha, minha gente. Marcelito Beckler. Eu preciso começar esse programa primeiro dizendo que estou com saudade. E segundo dizendo que eu não posso gritar tanto e ser tão vocal como normalmente eu seria, porque eu estou numa cervejaria em Munique em que os integrantes dessa cervejaria ainda não estão no momento do dia que gritar é aceitável. Então, eu vou falar num tom de voz que eu espero que seja aceitável para você que está nos vendo e para você, Marcelinho, que está me escutando, para falar sobre o fechamento dessa temporada de clubes do futebol europeu. É claro que tem o Mundial ainda pela frente, mas dentro do continente do futebol europeu não temos mais competições e temos o PSG como grande campeão. E aqui a gente vai elencar os melhores dessa temporada. É por aí, né, o programa de hoje? É por aí sim, por aqui eu posso gritar o tanto que eu quiser. Não faça inveja. Inveja em todo mundo que tá aí e dá um pouco de trabalho pro editor antes mesmo da vinheta. E agora falando num tom de voz razoável, hoje a gente vai votar aqui, Frederico, nos melhores e piores da Liga dos Campeões. Quem foi o melhor jogo? Quem foi o melhor jogador? Qual foi o melhor time? Qual foi a decepção? Enfim, todos os nossos votos, Fred Beckler Awards, edição Champions, começando depois da vinheta. Frederico Caldeira, as nossas categorias são melhor time, melhor jogador, melhor jogo, revelação, em quem ficar de olho para a próxima temporada e depois dos piores, time decepção, pior jogo que cobriu nessa edição da Liga dos Campeões. Bom. São as categorias do programa de hoje. Começando com melhor time, não vale o PSG, valendo! Se não vale o PSG... Não, tem que ser o PSG, né? Não tem muito pra onde correr, porque assim, até as semifinais eu tava absolutamente encantado com o nosso querido Barcelona. Como todo o planeta estava encantado com o Barcelona de Lamine Yamal e tudo mais, de Hansi Flick. Mas no fim das contas, eu tenho a sensação, e eu quero te ouvir, Marcelo, que o PSG diminuiu um pouco a participação do Barcelona nas semifinais, porque o PSG expôs que o Barcelona não foi capaz de se defender minimamente bem quando construiu vantagem contra uma Inter de Milão que tinha limitações que foram expostas na final. Então, no fim das contas, não é nem só porque o PSG foi campeão, isso conta muito, mas é porque o PSG expôs o que o Barcelona não foi capaz de fazer. É por aí? Eu também acho que vai por aí. Eu acho que Eu até gravei um vídeo depois do jogo falando que de forma leiga o Paris Saint-Germain diminui tanto o Barcelona como o Bayern, né? Os grandes que caíram para essa Inter de Milão. Cada jogo é um jogo, cada história é diferente. Se a gente for mais ou menos nessa linha, a gente vai chegar à conclusão que o Aston Villa é melhor do que a Inter. Exato. Então, que consequentemente o Aston Villa é melhor do que o Barcelona. E não é por aí. Mas a capacidade do Paris Saint-Germain de fazer tudo bem, ataca bem, se defende bem. Para mim, a vitória da final do Paris Saint-Germain é mais uma vitória de como o time se defendeu do que como atacou. Claro. Porque o Paris Saint-Germain não deu outra coisa para a Inter que não fosse o chutão e defendeu bem do chutão, porque a Inter faz muito bem a bola longa, a ligação direta, e o Paris Saint-Germain soube... No segundo ou no terceiro gol, ele tira uma bola da Inter de Milão tentando arranjar um escanteio para ver se consegue alguma coisa e sai o gol, né? Então assim, sai o contra-ataque no segundo gol, atacar. Primeiro tempo. Segundo gol. Então, o Paris Saint-Germain acho que é o melhor time, porque de vez em quando pode ser que o melhor não vença. Eu acho que isso pode acontecer, que pelo mata-mata e tal, acaba chegando alguém ali que ganha e que não foi o melhor time daquela edição, ou daquela competição, ou daquela temporada. Dessa vez eu acho que o melhor venceu. Não é o melhor da Champions inteira, é o melhor da Champions 2025. Em 2025, o Paris Saint-Germain, desde aquele 0-2 com o City, que vira um 4-2, e que depois do jogo contra o Stuttgart, e que vem pela frente de Liverpool, Aston Villa, Arsenal, esse mini campeonato inglês, né? Pegou os times da liga mais forte e fez o que fez contra os times da liga mais forte, incluindo o Manchester City na primeira fase, e afinal é o melhor time. Me chamou muito a atenção o Paris Saint-Germain, a capacidade dele jogar mal por muitos poucos períodos de tempo. É Sim. muito pouco que ele joga mal, quase que não dá tempo do adversário. Depois que virou, né? Depois que virou para ser esse PSG. Isso, depois desse Paris Saint-Germain. E outra coisa que é uma casa que foi feita a partir do telhado,
que estava dando errado e que chamou um baita arquiteto, que foi Luiz Henrique, para refazer essa casa. Eu sei que o futebol, Fred, é dos jogadores, mas esse título, para mim, é 80% Luiz Henrique. Eu também acho porque, primeiro que ele que escolhe esses jogadores e não só ele escolhe o sim, ele escolhe o não. Ele escolhe, eu não quero o Mbappé. Eu não quero quem está aqui para fazer outra coisa. A maneira como, por exemplo, o Kvaratskhelia defendeu durante todo esse mata-mata depois de sair de um Napoli, acho que é o melhor símbolo do que ele queria que o Mbappé fizesse e não fazia. E para o Luiz Henrique é melhor ter o Kvaratskhelia do que o Mbappé. Eu acho que, jogador por jogador, o Mbappé é um jogador mais consagrado e talvez melhor mesmo. Mas enquanto engrenagem, e não só engrenagem, porque o Kvaratskhelia tem toda a liberdade do mundo para fazer o que ele quer na frente da área, na frente do gol, o Kvaratskhelia, ele é o que o Mbappé não poderia ser. Então, Luiz Henrique escolhe o não e também escolhe o sim. Eu estou contigo, 80% pelo menos. Só para finalizar esse assunto Mbappé, o Luiz Henrique, na entrevista pós-jogo aqui para a Movistar da Espanha, ele chega para a entrevista, primeiro ele dá uma cortadaça na Susana Guache, uma das repórteres, porque ele já não se dá bem com ela há muito tempo, desde Barcelona. Ah, não sabia. Um pequeno fun fact, fofoca. Que inveja que deu agora. O Fred está aqui. Eu achei que ia passar despercebido. Talvez na câmera não tenha mostrado, mas pra mim mostrou. Mostrou sim. Fred tomou um negocinho. Tava o Álvaro Benito, que é o comentarista, a Susana Guache, que é essa jornalista que o Luiz Henrique não se dá bem com ela, e a Mônica, que eu não lembro o sobrenome, que é uma outra jornalista. O Luiz Henrique fala: Mônica, vim muito por você, alguma coisa pelo Alvarito e ri, e por você, caramba, muito pouco. Já chega assim. Já chega assim. E aí ele fala com o Álvaro Benito, que é um ex-jogador, comentarista, ele fala: Álvaro, me fale um 9 que pressiona melhor do que o 9. Que pressione melhor do que o nosso. Me fala um 9 que corre atrás dos caras igual o nosso corre. Me fala que a pressão bom começa, isso, não sei o quê. Então eu acho que aquele momento dele de muito êxtase, acho que sem querer expor o Mbappé, ele expõe. Porque é exatamente o grande calcanhar de Aquiles do Mbappé, que é o trabalho sem bola. E eu não sei nem sobre quem que ele estava falando. Se ele estava falando do Désiré Doué, do Dembélé ou do Kvaratskhelia. E isso é ótimo, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Além de tudo, como ele pensa muito assim, ele não estava pensando nos 5 gols e no golaço, né? Ele estava pensando em como que o centroavante dele corre para atrapalhar que o outro saia jogando. Exato. É incrível. Melhor jogador, Frederico, dessa Liga dos Campeões para você, quem foi? Eu acho que está entre Rafinha e Dembélé. 2025 é Dembélé, Liga dos Campeões é Rafinha, e eu vou ser justo para olhar para o todo, e eu acho que ainda é o Rafinha, tá? Eu acho que o Rafinha foi o mais constante, ele foi decisivo em momentos que agora parecem menores do que realmente foram quando surgiram. O Dembélé, ele é, para mim, o provável bola de ouro, e eu votaria no Dembélé como bola de ouro se o voto fosse hoje, mas olhando somente para a Liga dos Campeões, eu ainda vou no Rafinha, cara, porque o Rafinha foi um cara que em todo momento ele esteve ali, mesmo contra a Inter, quando ele não foi bem, porque era um jogo muito mais para Yamal do que para Rafinha, ele ainda assim foi decisivo. Então, eu acho que eu prefiro premiar a constância. E você? Eu também acho. Sem querer diminuir, acho que é a famosa corrida que só um pode cruzar em primeiro. Mas para mim o Rafinha é o grande jogador da Champions. Termina como artilheiro. Eu não sei se as 2 assistências da final colocam o Dembélé à frente dele nas assistências no torneio. Não sei se eu consigo conferir isso aqui agora. Se eu tenho aqui o aplicativo da UEFA instalado, da Champions. Vamos testar a velocidade do aplicativo da UEFA. Vamos ver. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Assistências, Rafinha 9, Dembélé 6. Aí, pronto. Termina como artilheiro e assistente. E assim, aquele jogo contra o Benfica com 1 a menos, é um jogo que o Barça pode ir pro buraco. Pro buraco. Foi assim contra o Paris Saint-Germain temporada passada. 1-0 gol do Rafinha. O 5-4, 2 gols do Rafinha. Na volta, 3-1 no Benfica, 2 gols e uma assistência do Rafinha. 2 gols e uma assistência do Rafinha, é isso. Borussia Dortmund, gol e 2 assistências. Inter de Milão, assistência no jogo de ida, gol no jogo de volta. Rafinha nos jogos grandes desta Champions, 3 gols contra o Bayern de Munique, que era um jogo que vale só 3 pontos, mas vale para levantar a moral do Barcelona no início da temporada. Então, para mim, o grande jogador dessa Liga dos Campeões é o Rafinha.
Para mim, o melhor jogador do mundo na temporada é o Lamine. Assim, errado da minha parte, Não, eu tô encantado com o Lamine também. Seja. Mas para mim, o grande jogador da temporada é o Lamine e o da Champions é o Rafinha. E se o Dembélé ganhar a bola de ouro, para mim não é injusto, porque eu acho que é tudo um photo finish entre os três. Mas o grande jogador da Liga dos Campeões, E assim, não tá no tópico, a revelação é o Désiré Doué, né? Acho que tá muito, o Golden Boy, não só da Liga dos Campeões, mas da temporada, é o Désiré Doué, que escolheu o PSG, escolheu muito bem e faz 2 gols na final, mas não só pelos dois gols e assistência na final. É por tudo que ele faz, né? Por tudo que ele conseguiu fazer. Já tinha aqui um posto de revelação, onde não vale o grupo revelação, inclusive. Não uma tristeza. Aqui. É uma tristeza. Mas Désiré Doué realmente... Então qual que é o jogador fundo de quintal? Não tem, né? Também não tem. Mas poderia ter, hein? Tem coisa aqui. Tem. Désiré Doué, a revelação, melhor jogo da Champions. Cara, eu vou... porque assim, ou é Barcelona e Benfica, o 5-4, ou é Barcelona e Inter, o jogo, o 4-3. O PSG Liverpool, a volta, não? Não. Pra mim, não. Pra mim, não. Pra mim, tá entre Barcelona e Benfica e Barcelona e Inter. Eu vou ficar com Barcelona e Inter pelo tamanho do jogo. Eu acho que foi um jogo melhor. O Barcelona-Benfica 5-4 foi divertido, mas ele foi ruim. Sim, é verdade. Enquanto a quase tudo técnico. Tem muitos pênaltis que talvez não sejam. O pênalti no Lamine, pra mim, não é. Tem um pênalti do Benfica que talvez não seja. Tem a falha do Chesney que sai no meio campo errado, tem um gol que a bola bate no Rafinha, o último gol do Barcelona é um possível pênalti do Benfica, então assim, é um jogo caótico. O 4-3 da Inter é um jogo bem construído. Primeiro tempo da Inter, segundo do Barça, a Inter depois na épica, ganhando do Barcelona, para mim é o 4-3 da Inter também, o grande jogo dessa Champions, e poderia ser o 3-3 do jogo de ida, em segundo lugar. Exato. Em quem a gente deve ficar de olho, Frederico, para a próxima temporada? Qual é o time que você acha que já é, nesse momento, o time a ser batido? Com as ferramentas que a gente tem nas mãos nesse momento, é claro que o PSG é a resposta óbvia, mas eu vou no Liverpool. Eu estou sentindo que o Liverpool está encarando esse mercado da maneira que ele deveria ser encarado e com uma precisão e velocidade que são assustadores. O Liverpool perde o Arnold, contratou o Frimpong, está muito próximo de contratar o Wirtz, talvez até a publicação do nosso programa de hoje já tenha oficializado, e o Kerkez para a lateral esquerda. E aí, cara, com tudo isso aí, e não perdendo grandes peças porque não vai perder, renovou Salah, renovou Van Dijk, e o restante do elenco quer ficar no Liverpool, eu acho que é tentar vender o Darwin e contratar um centroavante. Claro que é uma peça fundamental, não é como se, não, só falta isso, não, falta algo muito considerável, mas o que o Liverpool fez nesse mercado até aqui e o que fez nessa temporada, porque eu sei, tem o vareio, a diferença do PSG 5-0 para a Inter e do Liverpool 1-0 em Paris é o Alisson, porque o PSG joga para ganhar de 4-5, do Liverpool e perde por 1-0, mas ainda assim é um Liverpool que poderia ter chegado mais longe na Champions se não tivesse enfrentado o PSG tão cedo. Eu acho que esse Liverpool está pronto para brigar pelo título da próxima Liga dos Campeões. Então, para não ficar na resposta óbvia que é o PSG, eu vou de Liverpool. E você? É uma muito boa. E o Barcelona, porque... claro. Pois é, o Liverpool acho que é uma muito boa porque é o campeão do campeonato mais difícil, mais disputado, que é o inglês, com tanta sobra, que a sensação que ele pegou o Paris Saint-Germain no que não era o seu melhor momento, mas talvez se não fosse o seu melhor momento contra qualquer outro, ele teria passado. E talvez ele tivesse passado por essa oscilação da temporada porque pegou o PSG pela frente. Perdeu para o campeão, né? No final das contas, perdeu nos pênaltis do campeão. Eu acho que é assim de se ficar de olho no Barcelona, porque vai ser um time um ano mais maduro. Com o Barcy, Lamine, Pedri, Gavi, Marc Casador. Vai contratar muito? Não deve contratar muito. O Barcelona deve contratar pontas, por exemplo, se fala no Rashford, eu acho que é um muito bom reserva, porque ele pode jogar nas 3 do ataque,
Acho que ele pode aceitar ser reserva. O Nico Williams, por exemplo, não aceitaria. É muito difícil contratar o Nico e você pegar... E um salário muito alto, né? Um salário muito alto, pegar uma Ferrari e falar, agora você tem que andar a 60 por hora. Acho que o Rashford entende mais esse papel. E se ele chegar com humildade para ser um reserva, um cara útil, acho que pode ser um cara bastante útil, tem experiência, é um cara rodado, numa idade boa ainda, que poderia servir. E deve contratar o Joan Garcia, goleiro do Espanhol de Barcelona, que para mim é um goleiraço. Pode gerar problema também com o Ter Stegen. O Ter Stegen eu acho que não aceitaria, por exemplo, perder a posição. E esse goleiro é muito bom, talvez meritocraticamente o Flick queira colocar ele. Mas não deve contratar muito mais do que isso, porque entende que tem um time a ser desenvolvido, jogadores a serem desenvolvidos, e não deve fazer muito mais do que isso. Eu acho que pode ser o Barça, pode ser o Liverpool, o Real Madrid sempre. Claro. Eu não sei se é justo a gente falar de Barcelona e de Paris Saint-Germain, porque esses times têm que ser vistos mesmo, porque eles chegaram até a semifinal, né? Chegaram até muito perto. Pois é. A Inter não. A Inter sai desse grupo. A Inter sai desse grupo. Acho que a Inter sai desse grupo porque pode perder o técnico, né? Não sei se o Inzaghi já deu uma resposta se vai aceitar a proposta da Arábia ou não. Não sei se ele... Porque o que eu tinha visto é que ele decidiria isso pós-final, né? Isso. Então, e deu a entender que pode estar saindo, pelo menos até a gravação. Então, se perde o técnico, acho que perde bastante, e também pode perder jogadores, porque a Inter é um clube que normalmente precisa vender. Então, eu fico entre Liverpool e talvez o Barcelona possa, mais uma vez, chegar perto. E se ficar semifinal, uma hora vai acabar chegando e pode chegar a hora do Barça também. Mas a gente está falando isso antes de mercado de transferência aberto. Muita coisa pode acontecer para todo mundo. Vamos para os piores? Vamos, porque geralmente é o melhor assunto. É o melhor assunto, que é falar mal dos outros. Decepção, Frederico. Quem foi que nos decepcionou nessa Champions, que nos fez ter vontade de nunca mais ligar uma televisão? Acho que assim, nunca mais ligar uma televisão não se encaixa no meu voto. Mas de queda é o Manchester City. O City caiu tanto que eu nem considerei votar no City na categoria anterior. Eu acho que o City vai ter que remar muito para a gente ficar de olho no City para título de Champions ou para brigar por título de Champions na próxima temporada, porque perdeu o tempo. É natural no futebol acontecer isso, tá? O Bayern de Munique já foi eliminado nas oitavas, quando perdeu o tempo de troca de geração. E o City perdeu o tempo de troca de geração. Então, nesse interim, nesse ato, eu acho que não ter nem sequer disputado contra um Real Madrid que depois foi exposto pelo Arsenal, eu acho que mostra como o City caiu. Então, em termos de decepção, para mim o City foi inclusive maior do que o Real Madrid. Não sei para você. Eu também acho, porque o Real Madrid, no final das contas, caiu nas quartas de final. Assim, competiu mal contra o Arsenal, mas caiu nas quartas de final. Você sabe que aqui eu acho que poderia entrar o Liverpool, porque era um time melhor que caiu muito cedo. Pode ser, mas pegou o campeão. Porque o Manchester City era um time ruim. Era um time que esta temporada foi um time ruim. Então, que um time ruim caia nos playoffs para o Real Madrid... Tudo bem, entendi. Né? Outra coisa é que o campeão inglês caia tão cedo. É que eu estou comparando com as expectativas pré-temporada. É que o Liverpool virou bom durante a temporada e a gente falou, esse Liverpool já vai chegar longe. O City, antes da temporada, a gente pensava, vai chegar longe, e a gente descobriu, abriu o melão, né? Como você gosta de dizer. E olha que eu nem gosto de melão. Eu vou de Liverpool. Tá bom. Eu entendo que perdeu para o campeão, que competiu contra o campeão, perdeu nos pênaltis, poderia ter eliminado o campeão da Champions com toda a justiça, que é o Paris Saint-Germain, mas o que foram os dois jogos, especialmente o jogo de Paris, o campeão inglês, o time que naquela época ainda não estava no piloto automático, que foi o final da temporada, que deu uma desinfladinha nos números dele e tal, não era o início, por exemplo, da queda do Salah na temporada, e acho que aquilo ali acentuou a queda do Mohamed Salah na temporada. Eu me decepcionei porque eu achava que o Liverpool chegava por cima do PSG e ele esteve futebolisticamente quase todos os momentos dos 120 mais 90, dos 210 minutos abaixo do Paris Saint-Germain. Me decepcionou a dificuldade do Liverpool de competir contra o Paris Saint-Germain. Então, mais um título para o Liverpool nessa temporada. Exato. Agora, sim, se for abrir o espectro para fora da Champions, eu acho muito, muito, muito interessante ver que o Manchester United segue de vento em popa como o pior grande clube do futebol europeu já há algumas temporadas. Ele está conseguindo manter esse posto de uma maneira muito consistente. E outra coisa, ele melhora a piora dele.
Exato. Ele está melhorando o fato de ser cada vez pior. O fundo do poço daqui a pouco chega no petróleo. Não teve um jogador que falou uma vez, eles fizeram um treino fantasma e eles fizeram um gol contra? Você lembra dessa história? Foi um jogador de campeonato inglês que falou que não tinha adversário do outro lado, eles tinham que tocar na bola até o goleiro não conseguiu dominar a bola, entrou. Eu acho que era do Newcastle. É uma bela história. O Manchester United está prontinho para fazer isso. Tá, se é que já não fez. Assim, tá a ponto de ir pro estádio errado, esquecer o uniforme, sabe? Assim, o caos é tão grande. Mas, então acho que fica esse voto extra, né, para não esquecer que o pior clube da temporada europeia, ele segue o mesmo. Parabéns aí ao Manchester United pela consistência na mediocridade. Exatamente. Pode buscar mais um troféu, porque do ano passado também já foi seu. Frederiquinho, o pior jogo que você acompanhou nessa temporada, aquele que aos 17 do segundo tempo você falou, ou do primeiro, ou no primeiro tempo às vezes já dá pra saber. Do primeiro, Você falou, o que é que eu tô fazendo aqui? Então, só vale voto em loco? Ou pode ser que a gente acompanhou pela TV na Champions também? Você quer em loco? Em loco é mais legal. Tá, então assim, pela TV eu tenho certeza que é o mesmo que você vai falar que vinha em loco. Eu não estava com você. Esse daí foi triste. Esse aí foi complicado. Então eu vou ficar com... Em loco, bicho, eu vou ter que ficar com... Vai no seu, que eu vou pensar no meu, porque o seu a gente concorda. E olha que eu tenho mais um. Eu tive 2 especiais essa temporada. Tá bom. O pior jogo, talvez, que eu tenha feito cobertura de Liga dos Campeões foi um Arsenal-Inter de Milão, Inter e Arsenal. Exatamente. 1-0 para Inter na terceira rodada. Um gol de pênalti depois de uma bola na mão, depois de um cruzamento numa falta lateral. A Inter fez 1-0 com Lautaro ou com Çalhanoğlu, não sei. O Arsenal cruzou 46 bolas na área e não fez absolutamente nada. Aqueles escanteios do Arsenal e quem sabe na bola parada. Nada de nada de nada. E você sabe que quando saiu nova Champions, mais times, mais jogos, que eu fui ver contra quem o Barcelona ia jogar, eu falei, tem um que eu quero. Estrela Vermelha e Barcelona que eu quero ir para Belgrado. Foi bem nesse jogo que a TNT decidiu que Arsenal e Inter e Arsenal era mais legal. Ou seja, você não só deixou de ir para onde você queria ir, você deixou de ir para onde você queria ir para ver isso. Porque, por exemplo, Mônaco, eu fui em Mônaco. Mônaco é uma falsa viagem boa. É uma falsa boa. A viagem não é boa. Mônaco é completamente overrated, completamente superfaturada e supervalorizada. Mônaco não é uma coisa legalzona. E eu fui 3 vezes essa temporada. Então, se fosse um Mônaco-Barça ou Inter-Arsenal, beleza, não perdi tanta coisa. O Estrela Vermelha e Barcelona eu queria. Eu acho que eu vou ficar com o... Perdão para Inter de Milão, né? Mas... talvez tenha um subtexto aí, que foi o City 0, Inter de Milão 0 na primeira rodada. Que assim, não foi tão ruim quanto o Arsenal e Inter, mas foi um jogo um pouco triste, né? Aquele jogo que você sai pensando, ou a minha memória está muito ruim, ou nada me marcou. Aconteceu nada, né? Nada, assim, você sai com pena do editor dos melhores momentos pro YouTube. Esse aí. E olha que foi a reedição da final de 2 anos atrás. E a final que não foi um grande jogo, a gente falou, porque a final é muito tensa. A primeira rodada também tem mais tensão ainda, Fred. Tá todo mundo muito nervoso. Tensão pós-férias é uma tensão que a gente às vezes não entende e tá ali. A pessoa esquece como trabalha. Exatamente. O cara não chuta uma bola mais. Não sabe mais como é que vai. Você sabe que eu fiz um outro nessa temporada que foi também especialmente ruim, que foi Mônaco e Benfica nos playoffs. Nossa senhora. 1-0 Benfica, lá em Mônaco. Eu tinha esquecido alguma coisa no hotel, e o hotel era na frente do estádio. Eu fui buscar no intervalo. Eu pensei que você falava, eu fui buscar com 15 minutos. Mas assim, eu fui buscar de consciência tranquila. Eu falei assim, se eu voltar aos 10 do segundo tempo e tiver alguma coisa que aconteceu para perguntar na entrevista, não vai ter acontecido. Se eu ficar preso no elevador é uma boa notícia para mim. Eu ganho mais coisa, eu vou ficar lendo aqueles recados ali de que horas começa o café da manhã e vai ter coisa mais legal. Eu também não lembro de muita coisa desse jogo. Foi um jogo bem triste, bem chato.
Frederico, tá tudo votado dentro de contexto. Tá tudo dentro de contexto, então vamos para o nosso out of context, que eu não sei falar em alemão. Contest. Isso, eu não posso nem arriscar aqui, que eu arrisco de apanhar, né? O meu out of context, Marcelo Beckler, vai ser uma história muito curta, que é um fun fact, e que você vai ficar sabendo em primeira mão, e que depois eu vou te contar mais. Tá. Que ontem a gente terminou muito tarde no estádio. A zona mista foi arrastada, como sempre é depois de fim de Champions, mas foi especialmente pior dessa vez. Então a gente saiu, terminou o trabalho no estádio tipo 2 da manhã. O jogo terminou 11. Horário local, evidentemente. E aí a gente queria ir para o campo tirar aquela foto da equipe e o pessoal do estádio estava acelerando para todo mundo ir embora, porque daqui a pouco tem Nations League aqui. Ah, é verdade. Então tem que tirar todos os... Tem que trocar... É UEFA ainda, mas tem que trocar patrocinador, né? Enfim, eles estavam querendo trocar toda a estrutura do estádio para uma competição para outra. E o Rafinha, o nosso grande produtor, que é o prefeito não oficial de Munique, conseguiu desenrolar para a gente ir para o campo tirar uma foto rápida. Tiramos a foto da equipe. Logo depois da foto da equipe, o Arthur Quesada foi tirar uma foto perto da trave do gol. E o rapaz que estava cortando a grama empurrou o Arthur Quesada fisicamente. E é óbvio que o Arthur Quesada arrumou problema. Arrumou briga. A competição já acabou. Não dá mais para tomar cartão. Isso. E ele, assim, defendendo o Arthur Quesada sem querer defender, né, uma defesa culposa. Culposa. O cara que foi um troglodita pra cima dele. E o André Henning tava vendo e botou o dedo na cara do rapaz. O Rafinha chegou, a Júlia Vieira, que é a nossa chefe da chefe da chefe. E o cara deu uma afinada, até porque eram 30 contra 1. Eu tô acostumado com 5 contra 1 e não 30 contra 1, Marcelo Beckler. Não, e até assim, é uma situação desagradável, o 30 contra 1, porque realmente é um espancamento que dificilmente vai conseguir deixar de pé depois quem é a vítima. Mas é bom sempre frisar, o cara corta a grama com um carrinho e não com uma tesoura. É verdade. É verdade. Porque se ele tivesse com uma tesoura cortadora de grama na mão, o que a equipe da TNT ia querer de diálogo, porque tem isso, né? Pedaço de pau, tesoura, faca, são ótimos argumentos para um debate. Você vê uma pessoa com uma tesoura na mão, você já quer logo conversar. Quer conversar logo. Você quer acalmar a situação. Para que você vai querer briga com alguém com uma tesoura na mão? Você quer diálogo, você quer entendimento. Exato. O carrinho não tem ainda essa tradução de ameaça. Eu acho que ele faz um estrago maior, mas ele não tem essa imponência. Ele teria que falar com o Quesada, deita ali! E não olha para cá. Exatamente. Deixa eu te irrigar um pouquinho. Era o máximo que ele poderia fazer, seria adubar Arthur Quesada. Exato. Crescer uma grama bem... E olha que Quesada, agora ele tá se cuidando, mas antes a quantidade de pelo que ele tinha no antebraço... É verdade. Era o que muita gente da TNT não tem na cabeça. Muita gente mesmo. Frederiquinho Caldeira, o out of context que eu tenho para trazer, primeiro é um aviso. Nós estamos cientes da existência de Juninho Júnior. Isso, estamos. Recebemos do público. Recebemos do público que Juninho Júnior está desfilando seu futebol por aí e traremos uma posição definitiva desse programa que tem responsabilidade com Júnior num próximo programa, num fórum adequado para isso. Então, isso. Era só um lembrete. A gente não vai atropelar, desculpa, a gente não vai atropelar a apuração. A gente tem que apurar porque tem Juninho Júnior. Se não é permitido. Assim. Juninho Júnior Júnior não é bagunça, Fred. Não. A gente leva muito a sério para falar assim de supetão. Então, esse aviso é muito importante. Eu te agradeço por abrir esse espaço no programa de hoje, inclusive, Marcelo. Você sabe que eu encontrei com uma pessoa, um brasileiro aqui outro dia, sem brincadeira. A pessoa me parou, conversou, não sei o quê, adoro o seu trabalho, que legal e tal. Ele falou assim, eu sou do Rio. Eu falei, excelente. Assim, ele falou, eu gostava muito na época que tinha o futebol de praia da seleção brasileira, futebol de areia. Aí eu falei, tá bom. E ele falou, você sabe por que o Júnior Negão chama Júnior Negão? Eu não sei.
Eu não sei. O Júnior, maestro, jogava, não sei se você lembra, Júnior, Zico, Cláudio Adão, alguns ex-jogadores. E o Júnior Negão era só Júnior. Até ter outro Júnior. E aí foi diferenciar. E ele precisar de um sobrenome e virou Júnior Negão. Não busquei, confirmação se é real ou não essa história. Não, mas não já precisa, adotava o Júnior Negão antes, mas eu já quero que seja. E não precisa. Confirmação eu acho que é uma perda de tempo. Então, Júnior Negão. E aliás, o Júnior que também foi promovido de Júnior Capacete para Júnior Maestro, o outro Júnior. É verdade. Também de motoboy para você... Região orquestra. Exatamente, eu acho que tá de parabéns. Teve uma evolução. O meu Out of Context de hoje é um quiz para você, é uma trivia. Opa, gosto. Você sabe, Frederiquinho, primeiro que a vitória do Paris Saint-Germain contra a Inter é a maior goleada da história das Champions, isso todo mundo já sabe. Isso. Há quantas partidas a Inter não sofria 5 gols? Tempo na tela. Pô, vamos lá. Vou colocar 60 partidas por temporada. Com o Inzaghi não tomou, até onde eu lembre, então eu vou 3 temporadas, um pouquinho mais, 210. Pode subir bastante aí. Bastante? 300. É mais. Caramba. 500. É menos. Aí eu tô um pouco sem graça. 390. Você está bastante perto. 407 jogos, com 5-4 em 22 de abril de 2017. Rapaz. Para a Fiorentina. E foi um 5-4, né? Não foi um 5-0, não foi um... Exato. Eu não achei 5 gols por diferença, porque eu parei de procurar. Teve uma hora que eu não aguentava mais, eu larguei. Não, é a maior humilhação da história da Inter. Ponto. Acabou. O Inter de Porto Alegre tá chateado. Assim, é a maior humilhação da história dos Inters. A Inter de Limeira falou, não é comigo. Exato. Aquele gol do Pelé contra a gente... Tem um supermercado aqui que chama Intercontinente, falou, não aconteceu com a gente também não. Exato. 407 jogos depois, a Inter guardou para uma final de Champions. Que coisa, hein? Teve gente pagando 2.000 euros no ingresso, saindo com 70 minutos de jogo. Isso pagou para 90, é... assistiu 70. Perdeu o quê? 30%? 30% é jogar de 2.600 euros fora. Aí. Fora a humilhação e o psicólogo que vai ser mais 1.000 euros. Né? Um ano de terapia. E é uma pessoa confiante, porque aos 70 minutos já estava 3-0 e um vareio do Paris Saint-Germain, que já estava no lucro a Inter. Essa pessoa tinha mais fé que dinheiro. Exato. O cara mais razoável foi embora no 2-0, Marcelo Beckler. Eu, com 10 minutos, liguei a TV. Eu falei, já tá visto. Já acabou. Já sei tudo que vai acontecer daqui pra frente. Depois eu vejo só os gols, mas acabou já a final. 10 minutos. O PSG já tinha feito 1 e perdido 2. Eu falei, isso aqui acabou. Acabou. Tem mais quiz? Resumo. Fred Caldeira, como que você definiria a cerveja alemã? A cerveja alemã, ela é tão envolvente quanto o Désiré Doué, e ela consegue te deixar muito mais relaxado do que o Acerbi. Então ela conecta todos os pontos dessa final de Liga dos Campeões, porque em certos momentos você se sente tão confiante quanto o Doué, em outros momentos você quer ir embora com 70 minutos porque você não consegue aguentar 90. Ela é gelada ou nem no verão? Não, ela vem numa temperatura bem ok. A questão é que Mas não é trincando, pint, né? Não é trincando, e o pint, mesmo que ele chegue trincando, ele não vai estar trincando até o fim. No Brasil, a gente faz aquele copinho americano, que pra mim é o melhor dos mundos. O chopinho ali, na pressão. Isso aqui pode chegar trincando, que no calor não dura trincando, não. Não dura trincando. Em Minas é copo lagoinha, tá? Então você... Eu acho muito melhor, inclusive. Eu vou adotar. Posso? Você lave sua boca na hora de falar do copo lagoinha. Não sei se é em Minas toda não, mas em BH é. O seu resumo da Champions, então, ou dos melhores e piores?
Eu acho que a gente teve uma temporada que era muito... Ela criava um clima de desconfiança muito justo, porque muda o formato e você fica, cara, o que vai acontecer? Estão piorando o que estava dando certo? Estão abrindo mais possibilidades para garantir os grandes disso aqui é um passo em direção à Superliga? Eu ainda acho que é, a longo prazo. Mas em termos de entretenimento, e o futebol é isso, ponto, para o público, é divertir-se, foi um golaço. A gente falou dos piores jogos aqui, mas se a gente fizesse uma categoria de melhores jogos, a gente ficaria metade do programa. Porque teve muito jogo bom. A gente teve uma categoria de melhores jogos, não teve? Eu tô aqui... então eu já esqueci que já teve. Sobre os efeitos da cerveja alemã. Então, a gente poderia ter ficado mó tempão, né? Mais do que a gente ficou. Então, acho que foi um golaço e eu não sei se será tão bom quanto essa, porque os clubes agora sabem o grau de periculosidade da primeira fase e de desgaste de ir para um mata-mata extra, que são os playoffs e tudo mais. Mas essa primeira trouxe tudo o que prometeram. Tudo que prometeram. O meu resumo é... técnico ganha jogo. Eu acho que essa discussão, que eu nunca achei certa, porque técnico é uma parte muito importante do jogo, porque ele pode melhorar ou piorar os jogadores. Os jogadores, eles podem entrar em campo fora da posição, ou fora de sintonia, ou sem acreditar no que eles podem fazer. E o que o Luiz Henrique fez foi fazer os caras acreditarem. Assim, pula na piscina que ela tem água. Eu garanto para vocês, os caras não viam a água porque ele decidiu acreditar e dobrar a aposta quando tudo estava ruim. É verdade. Quando não estava funcionando, porque não funcionou contra o Atlético de Madrid, contra o PSV, contra o Girona, foi fazer um gol contra aos 44 do segundo tempo. Já tinha perdido do Bayern de Munique, já tinha perdido do Arsenal. O time estava no fundo do poço, tomando 2-0 do Manchester City e continuando acreditando no que tinha que fazer. Ganhou e ganhou e ganhou e ganhou até se tornar um time que é isso. Na final, com 15 minutos, você sabia que o futebol, um escanteio, a Inter podia voltar para o jogo. Mas que futebolisticamente a final já tinha gol, né? acabado. Quase fez 1-1 no escanteio. Acho que foi o próprio Acerbi, né? Quase fez 1-1. E você fala isso, né? Eu não sei de quem é essa frase, pode ser sua, inclusive. Que é muito fácil acreditar quando está dando certo. E eles acreditaram quando estava dando errado. O Guardiola falou isso em algum momento aqui em Barcelona. Não sei se foi quando ele estava saindo. Mas em algum momento ele falou, é na hora que começar a dar errado que precisa acreditar. Porque acreditar no que está dando certo é a coisa mais fácil, né? Porque não tem muito mérito, né? Se está dando certo, você vai trocar para quê? Então, a capacidade que o Luiz Henrique teve de melhorar o Paris Saint-Germain, de melhorar os caras, de fazer eles acreditarem e eles correrem cegamente acreditando que ia dar certo, deu certo. Outra coisa é você acreditar numa coisa errada, né? Outra coisa é você ter um plano e o plano ser ruim. Isso é perigoso. Perigosíssimo. Tem uma coisa perigosa, é uma pessoa equivocada motivada, Fred. Exatamente. Ela acha que aquilo, que o que está dando errado é que o mundo não percebeu que está certo, mas na verdade o mundo está certo. E ela continua insistindo. Eu uma vez já cometi um erro de 600 quilômetros, assim. Eu tinha certeza que eu estava indo para o lugar certo, errei 300, tive que voltar dos 300. Eu já ouvi história de gente que também teve que fazer uma distância muito grande, achando que estava indo para Salvador, na Bahia, e quando chegou estava em El Salvador. Teve gente que foi para o Panamá, acho que não estava indo para o Paraná. O cara chega em Curitiba falando espanhol. Exatamente. Tá vendo para a Copa do Mundo, na verdade, ela foi para o Panamá e não tinha nenhum jogo lá. Comprou chapéuzinho para todo mundo. Exatamente. Pode ter sido um erro bom, mas eu acho bonito esse ponto. O Luiz Henrique ganhou essa Champions. Para mim, ele ganhou, é isso. Ele transformou o clube, o time e a sala de troféus do Paris Saint-Germain. Ele tirou a virgindade do Paris Saint-Germain em Munique. Parabéns, PSG. Pode contar para todos os seus amigos que você teve uma noite muito especial. E quando falar que é 5-0, não vai nem estar mentindo. Porque normalmente, quando você vai contar, Fred, você não faz ideia o que eu fiz noite passada. Transei-lhe. E conta e que fez e que aconteceu. Normalmente é boa parte só a expectativa. Quando o Paris Saint-Germain chegar na sala de aula segunda-feira,
Todos os Isso. coleguinhas dele. Tá lá o Nice, tá lá o Mets, tá lá os outros. O Rain. Rain. E ele fala, gente, aconteceu. O Lion. Tem o Lion também. Tem o Lion também. Aconteceu. 5-0. Desde história, Paris Saint-Germain. Exato. Ele fala, eu tenho vídeo pra provar. Ele fala, isso é errado. Não pode mostrar essas coisas. Porém, é importante lembrar que foi com o dinheiro do pai. Exatamente. O que tira muitos méritos também. Exatamente. Teve dinheiro do pai. Teve dinheiro do pai. Olha isso daqui que eu consegui. Custou 400. Exatamente. E o pai tá tentando isso há muito tempo, Fred. Tá. Tentou, inclusive, com alvos muito mais famosos. Já quando viu, não, era muito melhor ir pro... Exatamente. O arroz com feijão, né? Isso. Pai e mamãe. Exatamente. Eu acho que a gente precisa terminar. Eu acho que já acabou tem um tempo até. Se bobear, eles já cortaram e a gente tá aqui. E a gente está aqui perdendo tempo ou ganhando o seu tempo, se você também ainda estiver aqui. Podia ter sido um gol menos, porque se tivesse sido 4, tinha mais piada. Nossa senhora, já aí a gente ficaria aqui bastante tempo. E se fosse um 6-9? Não, tô brincando. Acabou. Marcelito, grande temporada de Liga dos Campeões e a próxima teremos, acho que temos suspeitos ainda mais numerados para chegar numa final que vai ser em Budapeste. E eu já estou ansioso. Muito mais peste do que Buda. A temporada de Fred e Beckler Explicam também acaba aqui. Então, para vocês que gostam do programa, semana que vem tem mais uma nova temporada. Ela acaba aqui e volta na próxima terça-feira. Volta na próxima semana, como se nada tivesse acontecido, porque nada aconteceu. Porque nada aconteceu. Um beijo no seu coração. E um beijo no seu sorriso.